Mocinhos, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Stories. Tem muito cliente que prefere o Stories do que arte para feed. Tem muito cliente que prefere arte para feed do que Stories. E tem muito cliente que prefere os dois. Então, tem vezes que tem cliente que quer uma arte pro feed, mas quer uma arte igualzinha pro Stories. Igualzinha, sem mudar nada, assim, tipo de ideia. É a mesma ideia, só que você precisa colocar para Stories. E aí, tipo, falando assim, parece super simples, né? Que aí você pensa, cara, top, pô. Só pegar a arte, organizar os detalhes e show. Botei pra stories. Mas, quando você vai fazer, não é tão simples assim você reconfigurar o tamanho. Ele é mais simples do que você criar uma arte do zero no stories. Ponto. É isso. Só que ainda assim, dá um certo trabalho. E aí existem existem algumas maneiras, algumas vezes também, que nem tudo sai como esperado. Porque às vezes a imagem, por exemplo, se quando é com forma básica assim utilizado, perfeito, molinho de reconfigurar. E quando é uma imagem, mano? E quando é uma imagem que, tipo assim, foi disponibilizada, é a imagem que você usou e que tem fundo e que não é bom tirar o fundo dela, é bom utilizar o fundo dela porque o fundo dela é bom. E aí não tem como você fazer a questão de emendar com forma básica, que senão fica feio. Então, por exemplo, você deve estar, ué, mas não tô entendendo como assim forma básica. Por exemplo, aqui, esse azul é uma forma básica, esse amarelo é uma forma básica, esse cinza é uma forma básica. Tranquilão. O pessoal resolveu fazer a obra agora. Tranquilão de fazer isso aqui, pô, emendar mole. Agora, quando é uma imagem com fundo, e aí, tipo, eu tô falando exatamente para preparar você para isso, algumas coisas, às vezes, você tem que usar umas gambiarras do Photoshop para fazer, ou então utilizar o jeito certo. Cada um tem uma maneira de se fazer. A vida é assim. E aí, eu quis primeiro trazer para vocês aqui a ideia. O que vocês vão ter que fazer? Um stories exatamente igual à arte que você fez pro feed. Exatamente igual. Exatamente para você ver como é a situação de você reorganizar os movimentos, as opções. Porque é diferente de você organizar no quadrado e é diferente de você organizar no retângulo. E aí, primeira coisa que você precisa fazer, deixa eu pegar o Photoshop, é fazer o seguinte. Você vai criar a prancheta, e aí lembre-se, arquivo, novo, e aí você coloca o tamanho, a largura vai passar a ser 1080, na verdade isso sempre foi, né? E a altura não vai ser mais 1080, vai ser 1920, é o tamanho do stories, certo? E aí você deixa a orientação em pé. Se ficar assim, ele vai ficar deitado, então você deixa a orientação em pé, para ficar a altura maior que a largura. Certo? Aí aqui 72, como eu falei, como é para arte para rede social, pode ser 72, não tem problema de ser. Não precisa ser mais que isso, que não tem necessidade, só se for impressão. RGB aqui, deixa transparente. Sempre deixa transparente, que é mais fácil você trabalhar. E vou criar em pixels, pelo amor de Deus, cria em pixels. Tem gente que faz assim às vezes, ó. Polegadas, e aí bota 1080, Deus me livre, faz isso comigo não. Aí eu morro. Porque aí vai mudar toda a configuração, quer ver? Vou botar 1920. Aí você precisa mudar antes, tá? Aí você vem aqui, vou mudar pra pixels. E salva, olha como é que vai ficar a quantidade de pixels. Zoadaço, então toma cuidado com isso. Criei aqui, aquele eu cancelei. Criei top. Aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa arte aqui. Cadê ela? Por exemplo, vamos supor que eu tenho essa arte aqui. Essa arte de social media, quadrado, show, top, zera, legal. E aí, você pensa, show, pô, essa letra tá se encaixando aqui, tá pegando essas ondinhas aqui, e aí tem essa parede e tal. Pô, maneiro. Aí agora quando você vai colocar no social media não, no stories, deixa eu ver se tá gravando, pelo amor de Deus, tá. Já pensou? Você tem um certo trabalho, então, por exemplo, o fundo é esse, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar, detalhe, deixa eu organizar as camadas, tá, gente? Fica muito mais fácil de trabalhar. Vou pegar esse daqui e vou arrastar pra cá, ó. Olha como está o fundo. Olha como está o fundo. Olha como está o fundo. Aí você pensa, vai fazer o que aqui com esse bagulho aqui? Porque isso aqui é arte do cliente. O cliente tirou foto, tipo, o cliente tirou foto dele num lugar rústico e tal, só que a foto era super, hiper, mega quadrada. E aí você faz como? Se vira. Aí, tá vendo que aqui
Tem esse bagulho aqui que foi distorcido com Liquify. Só pra não aparecer, ó, por exemplo. Aqui, ó. Tá vendo que não tá dando pra ver aqui? Que essa forminha básica tá na frente. Tá vendo? Nem tudo são flores. O que tá por trás tá escondido não precisa estar bonito, né? A pessoa não vai ver. Só se for o caso, às vezes, se for animar isso, aí você tem que dar gambelada, né? Às vezes, sabe? Arrumou o quarto e botou tudo dentro do guarda-roupa. Tipo isso. Aí, tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, existem maneiras e artifícios de você fazer isso. Por exemplo, vou fazer uma aqui. O fundo é esse, né? Show. Vou fazer o seguinte. Essa imagem eu trataria mais, tá? Mas, por exemplo, vou pegar essa... Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá dando pra ver as ferramentinhas? Tá. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá dando pra ver. Essas ferramentinhas aqui, ó. Vou pegar essa daqui, essa de seleção. Vou selecionar uma partezinha. Selecionei, tá vendo? Vou dar um Ctrl J. Gente, isso é caso só se tiver o fundo, tá? Isso é só se tiver o fundo aparecendo. Vou dar um Ctrl J. Eita, rapaz. Vou dar o Ctrl J. Tá vendo que ele tá selecionando tudo? Porque ele tá selecionando o grupo. Então eu venho aqui em cima, deixa eu ver se tá aparecendo. Eu venho aqui em cima, eu acho que não tá aparecendo. Deixa eu mover aqui. Acho que agora vai aparecer mais. Deixa eu diminuir, que fica melhor pra ver. Pronto. Aí eu venho aqui em cima, onde tá agrupar, eu boto camada, ó. Que aí eu seleciono, ou eu seleciono só a camada, tá vendo? Ou eu seleciono o grupo. Isso facilita demais a vida. E aí, por exemplo, vou selecionar só a camada. Aí tá vindo assim, ó, com multiplicação e transparente. Então, vou tirar a multiplicação, vou botar normal. E vou botar ele todo dando pra ver. Então, botei ele aqui. Ele é esse, né? Deixa eu deletar ele. Vou tirar a multiplicação dele, vou deixar ele normal. Como eu dupliquei o bagulho sem querer. É esse aqui, essa imagem aqui, ó. Isso aqui é a montagem, tá? Deixa eu dar um Ctrl E, que eu junto tudo e vira uma imagem só. Pronto. E vou juntar com essa também. Pronto. Tudo na gambiarra, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou selecionar esse daqui. Vou dar um Ctrl J. Agora foi. E aí, se eu der um Ctrl T, tá vendo que eu tenho um bagulho separado? Vou deixar no mesmo lugar. Vou deixar no mesmo lugar. Só que por que eu posso fazer isso? Porque o fundo é embaçado. Se ele fosse um fundo nítido, já era outra gambiarra que você ia ter que fazer. Gente, isso aqui não é regra, tá? É só uma ideia de dica que pra você sobreviver em algum momento de desespero. E aí, por exemplo, eu vou esticar ele, só que eu tenho que esticar com Shift pra distorcer. E eu vou esticar ele, top, e ele ficou embaçado. Posso colocar ele por trás, pra não dar pra ver. Posso juntar os dois, por exemplo. Deixa eu botar ele mais pra cima. Posso juntar os dois. Se ele bota aqui um pouquinho e tal, pá, show. Junto os dois, ó. Ctrl E. Venho na ferramenta de Band-Aid. Tô dando soluções. Venho na ferramenta de Band-Aid e ajusto essa junção, ó. Pra não dar pra ver. Porque como tá embaçado, não precisa ficar perfeito. Agora, se fosse o caso de não tivesse embaçado, filho, sua vida ia tá sofrida. E aí, ninguém viu a imperfeição. Por exemplo, aqui nesse caso, como é que resolveria isso? Cara, e agora? Poderia usar a ferramenta Liquify, por exemplo, filtro, cadê? Dissolver. E aí poderia usar a ferramenta Liquify, ó, vim aqui, só que tem que tomar cuidado, porque ela pode danificar, tá vendo? Vou puxando aqui, ó. Aí é método de sobrevivência mesmo, tá? Tô falando na real da vida do designer, do design. Mas é legal, é legal, é legal. Mas tem que tomar cuidado, sabe por quê? Quando eu for dar ok, ó, vai estar zoadaço. Então, o que eu faria aqui, ao invés de fazer isso aqui? Deixa eu ver se tá gravando isso aqui. Toda hora eu esqueço. Você tá gravando isso? O que eu faria aqui? Eu viria no Google, fundo madeira. Ou chão madeira, alguma coisa assim. Por exemplo, pegaria alguma coisa de madeira. Por exemplo, esse aqui. Uma madeira que parece com aquela madeira ali. Venho aqui, eu só copiei, tá? Venho aqui, deixa eu criar uma nova camada. Ctrl V. Adicionei ele bonitamente. Ctrl T aqui, boladão. Top.
Obviamente, você precisa configurar. Você pode dar uma distorcida, Ctrl T, puxa com Ctrl para parecer que tá na perspectiva. Isso aqui é gambiarra da vida, tá? E aí vem aqui, posso fazer o seguinte, posso juntar os dois. E tá vendo que a madeira é um pouco diferente? Posso criar uma camada vazia. Gente, tô falando aqui, é bagulho rápido pra tu se ligar. Qualquer coisa tu volta o vídeo e coisa. Vou vir com conta-gotas e vou roubar o tipo de marrom. É um tipo de marrom meio diferente. Não sei se dá pra ver, ó. Esse tipo de marrom aqui, ó. Esse é o da madeira que eu peguei. Esse é o tipo de marrom do fundo anterior. Aí eu venho lindamente. Dou aqui um Alt Del. Ah, por que ela deu Alt Del? Porque o que tá nesse quadradinho de cima, se eu der Alt Del pega, e do quadradinho de baixo, Ctrl Del ele pega. Então Alt Del. E eu venho aqui no multiplicar e posso vir aqui e botar uma máscara de camada. Máscara de camada não. Máscara de corte pra ficar exatamente em cima só dessa madeira aqui, ó. Tá vendo que ele pegou em tudo? Alt entre as duas e ele pegou aqui. Eu posso tirar um pouco da... Eita, moleque. Eu posso pegar um pouco da opacidade e também mudando por aqui, ó. Por exemplo, vem aqui, posso botar de cor, matiz, alguma coisa que se iguale mais, tá vendo? E aí detalhe, tipo, você tem que deixar o mais parecido possível. Gente, o que eu tô falando é gambiarra da vida, tipo, gambiarra da vida. Por exemplo, ficou um pouco mais, eu venho dar tipo aqui assim, dar uma ajustadinha e tal. O que eu faço? Junto todo mundo, seleciono todos, dou Ctrl E e depois o meu maravilhoso band-aid. E aí eu digo pra vocês, o band-aid não serve só pra tirar a espinha. Graças a Deus, amém. E você, eita, usa o band-aid aqui boladão. Aí é sua santa paciência e felicidade da vida. Existe o band-aid e existe o carimbo. Carimbo. Ah, eita, deixa eu apertar o Alt aqui. Existe esse aqui é a ferramenta de recuperação, onde ele passa, ele pega, tá vendo? E você vai fazendo, tá vendo? E aí poderia ir também o carimbo, cadê ele? Ele fica embaixo, ó, ferramenta carimbo. E aí é a mesma ideia do band-aid, pra aumentar, é tipo aumentar pincel, tá? E você vem fazendo. Só tem que tomar cuidado com a sombra, tá? Aí, tá vendo que eu tô fazendo uma montagem pra poder ficar igual... Eita, pra ficar igual... Alt, pra ficar igual o outro. Só o João Marcos que vai fazer pelo Illustrator, que vai ser um pouco diferente, ó. Aí eu fiz aqui uma montagem ficando suave. Ah, aqui precisa ajustar mais um pouco. Vem com o band-aid, vou ajustando. Vou botar o primeiro band-aid. Vem o primeiro band-aid. Você pode criar uma nova forma sua de fazer, tá? Tipo, eu vou criar uma nova forma minha de gambiarrazation. Pode vir aqui em filtro de novo, dissolver, ó. Pegar essa parte aqui que tá estranha, puxar pra fora, que aí não vai dar pra ver. Aí, cara, é questão de experiência que você vai pegando ao longo do tempo. Pronto, transformei a imagem em imagem pra stories. E aí eu posso... Aí você vai fazer tudo de novo? Não, pô. Aí tu rouba seleciona aqui e arrasta pra cá. Tá vendo? Aí você vai ter que aumentar mais um pouquinho. Pega a setinha branca e estica ela. Pega os pontinhos, seleciona o Ctrl, que puxa, seleciona mais de um. Aí você pode definir um pouquinho maior, tá vendo? Aí você pode pegar os textos, o preço é esse aqui, né? E o Angry 2 aqui. Seleciona os dois, vem pra cá, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Aí você vai ter que reconfigurar, porque talvez não fique bom. Aí o preço você vai ter que jogar um pouco mais pra baixo. Não assim, tá? Tipo assim, tomar um pouco mais cuidado. Talvez bote um pouco maior, porque já como a Stories mudou a definição. Ah, tá muito preto. Tipo, eu quero que dê parecer um pouco um fundo. Aí você tira um pouco a opacidade. Aí é técnica sua. E você vai fazendo e sendo feliz da vida. Tá vendo? O logo tava aqui, ó. Mas aqui, como sobrou espaço, pode botar aqui em cima. E vai fazendo. Quarta em dobro.
Seleciona os dois e vem pra cá. O restante é reconfiguração. O problema mesmo é no fundo. É o fundo, tá vendo que aqui ficou zoado? Ó? Aí você pode usar o band-aid pra ajustar esse zoado. Tá vendo? Aí é paciência e tempo. Que aí você tem que ir minuciosamente. Se quiser roubar um pedaço, eu poderia roubar um pedaço daqui, botar aqui. Meio que fazer um Frankenstein, né? Porque esse aqui é um... É um bagulho que... Foi na gambiarra botar os dois pra ficar em dobro. Mas, por exemplo, tem esse daqui, ó. Cara, esse stories aqui. Mané, a imagem é desse tamanho aqui, ó. Calma aí, deixa eu botar aqui. A imagem, ela é desse tamanho aqui, ó. Deixa eu deletar esse pedaço. A imagem é desse tamanho. Ah, moleque, bota a coisa normal. A imagem é desse tamanho. Desse tamanho, desse tamanho. Como que você coloca isso no Stories? Como você faz um Stories disso, cara? Tipo assim, com essa imagem desse tamanho. Aí você se vira na gambiarra. Aí é na gambiarra. Então, deu pra entender? O exercício é o seguinte. Você vai ter que... Deixa eu deixar aqui. Você vai ter que fazer o seguinte. Fazer o Stories exatamente da arte do seu feed. Certo? Amanhã eu vou passar outra coisa. E aí, pra hoje, você vai fazer isso. Tranquilete? Valeu, qualquer dúvida, fala comigo.